aí, galera assustada? Senhora Morte traz hoje para vocês a segunda parte de Amityville, Fatos Paranormais. Desde que a família Lutz chegou à casa 112 da Ocean Avenue, eles começaram a ser vítimas de acontecimentos estranhos. O primeiro deles aconteceu assim que o caminhão da mudança chegou com as caixas, e os Lutz subiram para o segundo andar, encontrando lá centenas de pílulas diferentes espalhadas pelo chão. Eles estranharam o fato da imobiliária não ter limpo o local ou não ter notado aquela bagunça antes deles se mudarem. Danny, de 10 anos, subiu com uma caixa de brinquedos e rapidamente ela estava cheia de moscas. O menino bateu nelas e correu para avisar a mãe. Quando voltou, não havia mosca nenhuma ali. Poucas horas depois que se mudaram, Harry, o cachorro labrador preto dos Lutz, que estava inquieto, foi acorrentado perto da garagem de barcos. Num dado momento, saltou sobre uma cerca próxima e foi quase enforcado por causa do comprimento curto da coleira. Felizmente, Harry sobreviveu. A família se mudou para o novo endereço em 18 de dezembro de 1975. E logo depois do Natal, eles começaram a perceber que coisas estranhas aconteciam ali. A primeira a notar foi Cat. Ela disse que os ruídos na casa, que eram quase imperceptíveis, mudaram. Tornaram-se altos e perturbadores. Parecia que afiadas unhas raspavam as paredes. Ouviam pancadas, passos no assoalho no andar de cima, quando as crianças estavam dormindo. Uma manhã, Cat estava sozinha em casa, quando um cheiro de perfume barato invadiu todo o lugar. E ela teve a sensação de uma mulher lhe abraçando por trás. A princípio se assustou, mas depois percebeu que aquele gesto tinha um significado mais reconfortante do que intimidador. Era como se fosse uma mãe tentando se comunicar com a outra, disse Cat. Somente George podia ouvir uma banda de música marchando no piso de baixo quando todos estavam dormindo no segundo andar. O homem descreveu como um grupo inteiro de músicos indo cada um em sua própria direção, tocando sua própria música, como um som musical desorganizado. A princípio, George pensou que poderia ser um rádio-relógio que estivesse ligado no andar de baixo sem estar sintonizado direito. O mais curioso é que no segundo andar haviam tapetes grandes, mas o som dos pés marchando era como se estivesse em um piso duro e não sobre um tapete. Ao verificar, estava tudo normal e o som tinha parado. O tapete estava no lugar e Harry, seu cão, estava profundamente adormecido ao pé da porta da frente, o que prova que ele não tinha ouvido barulho nenhum. George também dizia ouvir quase todas as portas da casa sendo abertas e fechadas em vários momentos sem explicação. Certa vez, de madrugada, ele ouviu a porta da frente bater. Tinha um som muito distinto e era muito pesado. Dava para ouvi-lo em toda a casa. Quando desceu para investigar, não encontrou nada de anormal. Numa manhã, na frente de toda a família, a porta da garagem de barcos começou a bater freneticamente, como se uma mão poderosa sacudisse, até que subitamente parou. A casa era constantemente fria, mesmo com o aquecedor ligado. Isso fez George ficar obcecado com a manutenção do fogo, porque sentia que nunca poderia aquecê-lo o suficiente. Manter o fogo no aquecedor tornou-se a coisa mais importante para ele. O casal também começou a apresentar um comportamento diferente em muitas coisas. Por exemplo, ambos sentiam um desejo antinatural de nunca sair de casa. A presença de moscas era constante na casa, não tanto quanto mostraram no filme. E os insetos sempre apareciam em maior quantidade na sala de costura, onde era o antigo quarto dos meninos Deffel, e na sala de jogos, no andar de cima, quarto que pertenceu a Dal Deffel. Quanto mais George matava moscas, mais elas apareciam no dia seguinte. O sangue escorrendo das paredes foi criação do autor do livro.
O que de fato ocorria era a presença de uma substância negra que parecia escorrer de certos buracos na parede, particularmente no segundo andar. A família pensou que poderia ser petróleo ou algo assim. Era uma substância espessa e nunca se via surgindo, mas estava lá, em vários pontos da residência e parecia ficar mais comprida a cada dia, semelhante a longas lágrimas. Certa noite, a aparência do rosto de Cat mudou. Segundo George, ela parecia uma mulher velha e feia. Cat dormia profundamente e George acordou. Ela ficou chocada com o olhar de repulsa no rosto do marido. Então, olhou para si mesma no espelho e viu que o seu rosto apresentava rugas profundas nos olhos e testa. Seus lábios estavam apertados e puxados e seu cabelo tinha se transformado em uma cor branca acinzentada. Esse acontecimento os deixou tão assustados que não conectaram o incidente imediatamente com a casa. No livro e no filme, George despertava todas as noites, precisamente às 3h15 da madrugada. Mas na realidade, George acordava entre 3 e 3h30 todas as noites, nem sempre exatamente às 3h15. A razão é desconhecida, mas alguns acreditam haver uma conexão entre o tempo estimado dos assassinatos dos Defel, ou talvez como a suposta casa era habitada por demônios, e sendo essa hora considerada maligna, estivesse aí a explicação. Ele despertava, perambulava pela casa, ia ver as crianças e depois caminhava até a garagem de barcos. O quarto vermelho que mostraram no filme de fato existia. Estava numa reentrância no porão. Os Lutz acharam este pequeno cômodo um pouco perturbador e não estava incluído na planta da casa. Dele exalava um mau cheiro forte semelhante a sangue e ovo podre, e seu cão Harry não chegava perto desse cômodo de jeito nenhum. Cat revelou que tinha terríveis pesadelos, onde ela sentia as balas entrarem e saírem do corpo da senhora Defel como se fosse do dela próprio. Ela disse que era capaz de determinar a ordem que os membros da família foram assassinados e afirmou que os fatos em seus sonhos foram confirmados mais tarde quando se encontraram com o advogado dos Defel, William Weber. É importante dizer que os pontos de entrada e saída das balas nunca foram tornados públicos. Outro fato muito estranho foi que, exceto George, todos os membros da família Lutz começaram a dormir de bruços, desde que se mudaram para a casa de Amityville. E antes de morar lá, isso não ocorria. Alguns associaram a ação ao fato de que os Defel foram encontrados de bruços nas camas e também no caso da lenda indígena, em que os índios enterravam seus inimigos e aqueles possuídos por espíritos malignos de face para baixo no chão. O comportamento e a personalidade dos membros da família Lutz mudaram e foi difícil o convívio entre eles. George sofria de mau humor, sentimentos de confusão e raiva e queria bater nas crianças. Fisicamente, sentia-se cansado e doente durante a maior parte de sua estada em Amityville. Perdeu muito peso e vivia repetindo suas ações com frequência, principalmente a de alimentar o aquecedor. Miss, a filha caçula dos Lutz, dizia ter um amigo imaginário chamado Jody, mas não era um fantasma de uma das crianças mortas durante os assassinatos dos Defel. Na verdade, Jody era uma entidade que se apresentou para a criança de diferentes formas, incluindo a de um anjo e de um porco de olhos vermelhos. Uma noite, Cat foi dar boa noite à filha e viu um par de olhos de fogo assustadores que as olhava à próxima janela do quarto de Miss. Ela jogou uma cadeira em direção à aparição e o som de um porco guinchante cortou o silêncio da noite. Esse demônio também foi visto por Danny, irmão da garota. Segundo George, depois que a família abandonou a casa, George seguiu a família para a Califórnia. E a única pessoa que conseguia afastar ele era Miss, mandando-o ir embora. Isso foi um trauma para ela, que sofreu os efeitos durante muito tempo. No romance de Jay Ensel, Horror em Amityville, o autor o descreve apenas como um porco de olhos flamejantes. Foi através de um jornalista chamado Marvin Scott
que se comoveu com o sofrimento da família, que os Lutz conheceram o casal Warren. Para quem nunca ouviu falar deles, Ed e Lorraine são um casal de caça-fantasmas de Connecticut. Ed, na época vivo, era demonólogo e Lorraine é médium. Depois de se encontrarem com os Lutz, os Warren foram convidados a investigar a casa. A primeira vez que visitaram o lugar foi em 24 de fevereiro de 1976, tendo retornado 11 dias depois, em 6 de março de 1976. Assim que entrou na casa, Lorraine descreveu uma sensação esmagadora de tristeza e depressão e começou a receber várias mensagens do mundo invisível. Ed, por sua vez, sentiu uma presença maligna poderosa na área do porão e teve a sensação como se estivesse de pé sobre uma poderosa cachoeira e viu sombras estranhas e pontos de luz. Foram realizadas 2 sessões e uma delas ocorreu às 3h15 da madrugada no quarto de costura. Durante a investigação de 6 de março, uma câmera automática infravermelho foi montada no 2º andar e foram tiradas várias fotos aleatórias. E encontrou-se uma foto que mostra uma figura humana espiando pela porta do quarto de Miss. A foto foi mostrada para George e perguntaram a ele quem era aquela pessoa. Ele não sabia, mas Miss disse que parecia com o garotinho com que ela costumava brincar na casa em Amityville. Ed Warren afirmou que a imagem parece com um menino e admite que os olhos luminescentes poderiam ser óculos. Já Lorraine acrescenta que um espírito demoníaco pode aparecer como qualquer coisa que ele quiser, até mesmo como uma criança. Pode-se também ver uma figura demoníaca atrás do suposto fantasma. Os Lutz foram informados que para limpar a casa precisariam chamar um exorcista. Eles também foram advertidos de que seria muito perigoso realizar a cerimônia, pondo em risco a vida do sacerdote que realizasse o ritual. Eles acharam demais alguém arriscar sua vida para salvar uma casa e então decidiram desistir do imóvel e se mudar para a Califórnia. Algum tempo depois, um parapsicólogo chamado Dr. Heffernan foi até a casa para fazer uma limpeza espiritual e, segundo ele, o odor de violeta era o sinal de que a casa estava livre de todos os espíritos que a ocupavam. Mas George, que o acompanhava, como não conseguiu sentir nenhum perfume característico, não ficou convencido e a família Lutz nunca mais voltou ali. Dizem que a casa, de fato, está purificada. Em 2013, Danny Lutz, filho do primeiro casamento de Cat e enteado de George, que na época tinha 10 anos, resolveu após muito tempo falar sobre o caso e revelou que George Lutz possuía uma estante com vários livros satanistas e de magia negra e que o padrasto tinha paixão pelo ocultismo. E que certa vez viu quando o homem moveu uma chave inglesa fazendo uso da telecinese. E afirma que como George mexia com essas coisas sombrias, deve ter aberto algum portal para que forças malignas viessem para esse mundo e que acabou perdendo o controle da situação. Pois tentar despertar os poderes da escuridão numa casa que acabou de ser cenário de uma chacina seria o mesmo que cutucar um vespeiro, restando apenas 2 opções: correr ou suportar as ferroadas.